Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Filho único, ele nasceu no Chile e cresceu bem educado, seguro de si, muitíssimo independente e, acima de tudo, achando-se bom. Mas a verdade é que o Manuel Antônio Tapia, que veio lá da zona rural do município de Tapiraí, está aqui só para contar para a gente que até os bons, os honestos e os certinhos também precisam de um Salvador e de uma virada de 180 graus em sua vida. Manuel Tapia, que honra para a gente ter você aqui no nosso programa hoje. Obrigada, viu? Prazer é meu. Muito obrigado. Você, um chileno, sempre bom ter os estrangeiros aqui com a gente. Você cresceu também lá no Chile? 26 anos 26 de minha experiência anos. de vida no Chile e aqui no Brasil, 43 anos. Olha só, naquele seu período de infância lá no Chile, que boas lembranças que você guarda daquele momento? Lembranças muito bonitas, porque minha vida sempre foi muito tranquila. Eu sempre considerei que uma boa estrela me acompanhava, desde pequeno. E vivia em um bairro próximo da zona rural. Uhum. Então, na infância, eu saía a caminhar pelas colinas e os amigos saíam o dia inteiro praticamente. O tempo que tinham disponível era sair no meio da natureza. Olha só. Então, lembranças muito boas. Que gostoso. Nessa nossa caminhada, né, nessa nossa história com Deus que cada um de nós temos, se a gente pega a sua história e olha lá aquela fase da infância, Sim. que bases religiosas que você teve, como Deus se revelou para você ali? Bom, Chile é um país muito católico e não foi diferente com minha família. Minha mãe viu antes de eu nascer. E desde pequeno ela me contava algumas histórias bíblicas. Desculpa, só explica um pouquinho. Sua mãe viuvou antes de você nascer. Quer dizer que seu pai faleceu quando ela estava grávida? Sim, com Puxa 6 meses de vida. gravidez. Mas olha que triste isso, que duro para ela. Deve ter sido. Sim. Eu acredito que sim. Nossa, e ela tinha quantos anos? 28 anos. 28 anos, ficou com uma criança, Isso. viúva, e ela se casou depois? Não, ela não casou mais. E ela se dedicou para educar-me, criar-me em todos os aspectos. Puxa vida, você que foi privilegiado, porque daí sim teve a mãe toda só para você. Na verdade, não foi minha mãe toda, foi minha mãe, minha avó e minha tia, sabe? Uma tia solteira. Então por isso que Três você cuidaram de disse mim. que uma estrela te acompanhou, todo mundo por conta daquele bebezinho. E aí ela me contava histórias bíblicas, aquelas histórias de Noé, a Arca de Noé, Davi e Golias. Mas o que eu tenho na lembrança, assim, que foi muito forte, é que a Bíblia era a palavra de Deus. Uhum. Embora eu não tivesse nenhum conhecimento dela, estava comigo de que a Bíblia era a palavra de Deus, quer dizer, era suprema, autoritativa. Uhum. Então, quando passaram os anos e vinha tomar contato com a palavra de Deus, tudo que lia para mim era Olha, definitivo. mas que legal. Então quer dizer que sua mãe tinha então esse tempo para sentar com você Isso. e te contar as histórias da Bíblia? Isso. Puxa vida. Depois, vamos pegar aqui aquela fase ali do início da adolescência. Que outra experiência que você teve ali de contato com Deus? Bom, desde pequeno fui ensinado a frequentar as missas, sabe? Mas a missa não tinha para mim um sentido muito especial, era mais uma reunião de amigos. E eu ia todos os domingos. Mas o que fez diferença
foi que, lá pelos 10 anos, 11 anos de idade, chegou um sacerdote católico espanhol e ele estava fazendo uma campanha evangelística. Ele herdou uma grande fortuna e empenhou todo o seu dinheiro em preparar um material para divulgar o evangelho. Então eram filmes coloridos, sabe? Então à noite chegava uma van e eles estendiam um telão, sabe, na praça, todas as noites durante 30 dias. Olha, Todas as noites e apresentavam um filme. Não havia nenhuma pregação, apenas apresentavam esse filme. E começava com as profecias bíblicas que apontavam para o Salvador, e depois a lembrança que eu tenho. E depois a vida de Cristo, a morte, a ressurreição. E terminava com uma cena muito impressionante, que era a segunda vinda de Cristo. E isso gravou profundamente para mim, sabe? Poxa, que lembrança bonita essa. Agora, o que eu acho interessante, isso durou 30 dias. E eu gostei tanto que acompanhei esse grupo por mais 2 ou 3 bairros É mesmo? próximos onde eu morava. Claro, à medida que se foi afastando, não pude ir mais, mas até aí acompanhei. E você tinha quantos anos? Uns 10, 11 anos. Olha só. Então, tanto ver 3 vezes o mesmo programa, acabei decorado, praticamente. É uma história com Deus que vem desde a infância, com as bases espirituais que você teve, né? Reforçou. Porque mesmo você, como você acabou de dizer, que não se sentia tão engajado ali com a religião católica, mas esse contato com a religião é diferente da história que a gente tem com Deus, né? Claro. Quer dizer, essa fase foi marcante para você, para o seu crescimento, para a sua história. Bom, o tempo passou, você entrou na vida adulta, e se esqueceu dessa coisa de Deus? Como que ficou sua história com Deus? A nossa aquelas fases especiais, de casamento na igreja, depois vem a criança, etc. Mas com 32 anos eu estava aqui já no Brasil, que reencontramos com amigos da infância, uma amiga, um casal de dentistas. E eles Casal de dentistas. dentistas. E eles estavam aqui em São Paulo e nos convidaram a passar um fim de semana em Guarujá. E essa, pela providência de Deus, acredito, foram 3 dias de chuva, sexta, sábado e domingo. E não tínhamos o que fazer, mas tinha uma biblioteca muito grande. Eu comecei a ver os livros e me interessou um que me chamou muito a atenção sobre a carne. Aí ela nos contou que estava praticando yoga e tinha entrado num regime vegetariano. Olha. E nesse fim de semana eu li o livro inteiro. E li parte de um livro sobre o açúcar. Gente! A partir daí, aquele livro da carne, eu sou muito lógico, sabe, racional, porque eu fiz engenharia eletrônica, me especializei em telecomunicações. Então, para mim, a lógica é muito importante. E o livro apresentava até com gráficos de composição da carne, o tipo de carne, tempo, multiplicação de bactérias, etc. Então me impressionou tanto que eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu falei, olha, nós estamos comendo um alimento que tudo indica que não é próprio para a alimentação. Mas ela me disse, sim, mas o açúcar tem isso, os industrializados têm químicos, e me fez uma lista enorme de problemas com os outros alimentos para eu desistir da ideia. Ela percebeu que eu estava querendo abandonar a carne, e nós consumíamos muita carne. Para que você tenha uma ideia, meu desjejum era um bife com 2 ovos fritos. No desjejum? Sim. E depois um sanduíche de queijo. E depois uma xícara de café com leite. E umas frutas para santificar o desjejum. Para não ficar com a consciência tão pesada. E era uma alimentação. Por isso que meu pai faleceu com 33 anos, porque os hábitos dele eram muito parecidos. Imagine, carne no almoço, carne, etc. Bom, quando ela me disse isso, eu falei, então vamos mudar tudo. 24 horas foi um reviravolta em casa, porque tudo era com carne. Enfim. As crianças estavam pequenas, tá? O mais velho tinha 7 anos, a segunda tinha 5, a caçula tinha 1 ano, me parece.
e fizemos uma mudança drástica em 24 horas. Gente. Que é o que não se deve fazer, mas eu não tinha conhecimento de como fazer mudanças. E a questão da yoga que você citou, você também acatou a essa Não, filosofia? foi só a alimentação, Olha só. apenas a alimentação. Uhum. E a partir dali fizemos essa mudança, que eu acredito que me favoreceu muito, porque mudou minha capacidade de percepção, discernimento das coisas, porque nós somos o que comemos, sabe? Nosso cérebro funciona em função daquilo. E assim, passaram os anos e continuamos com o regime alimentar até hoje. Mas olha que coisa Sabe? interessantíssima. Quer dizer, esse episódio que você está me contando, ele está totalmente dissociado de qualquer filosofia religiosa. Completamente. Foi apenas um fim de Você semana era de um amigos vegetariano? que foi a oportunidade para tomar conhecimento de uma experiência que ela estava tendo, que o marido não estava acompanhando muito, e nós adoptamos ela integralmente. Quando você pensava nessa realidade dos crentes, dos protestantes, dos evangélicos, qual era a sua noção dele? Olha, o primeiro contato que tive assim com a possibilidade de ser evangélico, minha mãe veio morar conosco. Hum. Ela já estávamos em São Paulo, foi no nascimento da caçula, que agora está com 35 anos. E ela, como ficou sozinha, era filho único, quando casei, acabou o mundo para ela. Tá? Tanto é que ela nem quis participar do casamento. Tá? Ela ficou com E a sua esposa é brasileira? chilena. Chilena. Casamos lá. E quando vocês vieram aqui para o Brasil, ela ficou lá no Chile? Ficou. Mas depois de um tempo, ela veio morar conosco. Mas deve ter sido difícil para ela, hein? Mas aí eu vejo a providência de Deus. Nós compramos uma casa quase do lado de uma igreja adventista. Tanto é que de manhã, eu acordava, sábado de manhã, e a igreja cantando. E sexta-feira eu deitava à tarde, tinha um amigo jornalista e ficávamos jogando baralho, uma coisa assim. E então de manhã eu acordava com os cânticos da igreja. Minha mãe, como chegou nessa etapa assim um pouco deprimida, procurou uma igreja, a mais perto da igreja adventista. Foi bem recebida e ficou. Aí se batizou, mas ela nunca compartilhou comigo, nem com minha esposa, porque era altamente preconceituoso para qualquer evangélico. Olha, preconceituoso. Para mim não havia diferença, eu não sabia a diferença se era Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Para mim era tudo igual, sabe? Então ela não compartilhava porque ela queria levar as crianças para a igreja. E eu permitia. Mas se ela viesse a falar comigo alguma coisa a respeito da religião, ela temia que eu impedisse. Sim. Então assim ela guardou silêncio. Por muito tempo. E você preconceituoso. Muitíssimo. Agora, a ideia que você está passando para mim, Manuel, é o seguinte: é daquela pessoa que nasceu com tudo que um ser humano merece, com a dignidade que um ser humano merece, cresceu com as portas, né, do futuro abertas para você. Então, tudo que você teve que resolver na vida, você resolveu, terminou sua faculdade, formou sua família, teve seus 3 filhos, era uma pessoa de bem, sem grandes sobressaltos na vida. Nenhum. Uma pessoa honesta e uma pessoa cética e crítica dos crentes. Isso. Como é que uma pessoa nesse perfil vai ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo se ele é bom? Esse é um milagre, sabe? Eu tinha um amigo, advogado, ele é do Espírito Santo. Ele e o irmão vieram para São Paulo. Como ele me diz, só com uma trouxinha nas costas. E chegaram e fizeram direito na São Francisco, na escola de advocacia da USP, na escola de direito. E se formaram os dois, e com o passar do tempo foram profissionais muito bem-sucedidos. Quando eu os conhecia, eles tinham uma grande empresa de advocacia, de administração de área de contabilidade, e compraram também uma empresa de imobiliária, muito grande. E como éramos amigos, sempre conversávamos, e ele me disse, olha, se me permite te dar um conselho, para você ter sucesso na vida, você tem que ter fé. E, bom, conversávamos a respeito, mas eu não me captei muito a ideia de ter fé, porque eu, como era uma pessoa muito independente, muito confiante no que eu podia fazer, tanto é que vim do Chile para o Brasil, num tempo de crise, e aqui
comecei a trabalhar e crescendo com o passar dos anos. Então, não tinha preocupações assim que era necessário ter fé. Uhum. Mas ele me deu um livro de autoajuda. Era um best-seller na época, um autor tibetano. Eu levei para casa, comecei a ler, e ele mencionava muitos textos bíblicos. Tinha muitas citações. Por exemplo, aqueles, quem bate, abrir-se-lhe-á, quem Uhum. busca, achará, tal. E eu sou muito curioso. Eu fiquei pensando, será que a Bíblia, porque são textos bíblicos, Uhum. realmente tem esse sentido? E procurei uma Bíblia. Aí procurei minha mãe. Falei, mãe, preciso de uma Bíblia. Ela deu um pulo dessa altura. Eu procurando a Bíblia. Imagino. Mas ficou muito quieta, me passou uma Bíblia no dia seguinte. E eu li o versículo, estava ali. Eu li o parágrafo e acabei lendo o capítulo inteiro, sabe? E eu percebi que a direção da Bíblia era um sentido diferente do que tinha naquele livro. Uhum. Mas não conseguia entender realmente o que a Bíblia estava ensinando. Aí decidi ler a Bíblia e comecei no livro de Gênesis. Quando cheguei no livro de Números, parei porque não estava entendendo nada. Ah. E ficaram vários meses. Um dia estava no Carrefour, minha esposa, e lá vendiam livros, não sei se ainda vende. Tinha uma prateleira enorme de livros. E fui lá ver os livros e achei um livro desse mesmo autor. Uhum. Comprei o livro e tinha muitos textos bíblicos. Tá? Eu falei, não vou ler esse livro, vou ler a Bíblia. Comecei no Gênesis e terminei, só que com um propósito, não parar. Olha. Mesmo que entenda, não entenda. Cheguei até o Apocalipse. Mas qual era a sua intenção? Por que ler a Bíblia do início ao fim? Não tem explicação, sabe? Porque o livro era para ter fé e ser bem-sucedido na vida. Sabe? Essa foi a ideia que ele me Então a ideia passou. era essa. Se para ser bem-sucedido na vida é Tinha preciso que- ter fé, eu vou ler a Bíblia. Não, aí era o livro que ensinava como ter fé. Tá. Era um livro de autoajuda. Só que tinha citações bíblicas. E eu fui ler a Bíblia Uhum. para comprovar se o autor estava usando a Bíblia corretamente. Uhum. E eu sabia desde criança que a Bíblia era a palavra de Deus. E o que eu descobri ali? Entre muitas coisas, o sábado. Aí chamei minha esposa e falei, por que nos guardamos domingo se o sábado é o dia do Senhor? Porque eu tinha lido a Bíblia inteira. Ela me disse, eu nunca ouvi falar de sábado. Não, mas o que está escrito na Bíblia é isso, não fala de guarda de domingo. Aí ela me disse, não, a Bíblia está escrito domingo. Aí ela foi a buscar sua Bíblia, só que ela trouxe o catecismo, não trouxe a Bíblia. Uhum. Ela imaginava que o catecismo... E ela foi educada em colégio de freiras, sabe? Sim. Ela imaginava que o catecismo era a Bíblia. Olha. Bom, eu falei, mas isso não é a Bíblia, é o catecismo. Aí mostrei na Bíblia. Então eu falei, vamos guardar o sábado. O que você acha? Tudo bem. Agora, como guardar o sábado? Não Olha. sabíamos. Eu sabia que começava no pôr do sol de sexta-feira, estava escrito, Uhum. e terminava no pôr do sol de sábado. O que eu fazia? Ficava lendo a Bíblia o dia inteiro. Aguardando chegar o pôr do sol, porque já não conseguia ler mais. Só parava para comer, para dormir. Tanto li a Bíblia que aprendi como guardar o sábado, lendo os evangelhos, o que o Senhor Jesus fazia. Descobri também a questão do dízimo. Olha. Então, começava a guardar o sábado, era professor universitário. Eu tinha muitas aulas, o sábado eram 10 aulas de 36, quer dizer, significava muito, 10 no sábado, e tinha 4 sexta-feira à noite, 14 aulas de 36, quase 50%, 40%, que diminuía a minha renda. E começava a guardar o sábado. Quando foi o dízimo, para quem devolver? Eu falei, olha, tem que devolver para alguém que guarde os mandamentos. Gente. Aí fui conversar com minha mãe. E ela deu um pulo dessa altura. Maior ainda, porque a minha renda era alta. E então comecei a fazer um cheque e enviar para a igreja adventista, porque era a única igreja que eu sabia que guardava o sábado. Mas escuta, passava pela sua cabeça a possibilidade de frequentar uma igreja? Ah, não, isso não. Isso não. Não, realmente não. Quando foi até engraçado, né? Estava lendo a Bíblia e me encontrei com esse texto. Já tinha lido, mas veio de novo à mente. Aquele que crer e for batizado será salvo. Eu levei um susto. Ai, ai, ai.
Aí sim. Por quê? Porque eu entendi imediatamente que ser batizado significava se unir à igreja. Uhum. E isso eu não queria. De um verdíssimo até tudo bem, não tinha Aham. problema nenhum. Guardar o sábado também não havia problema. Agora, fazer Se parte... unir à igreja. Aí conversei com minha esposa, falou, em hipótese nenhuma. Isso aí, nem pensar. Bom, eu fiquei com a ideia na cabeça, tem que se batizar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos estudar esta questão. E reuni todos os textos bíblicos que nos falam da igreja, do batismo e etc. E começamos a reconsiderar o assunto. Uhum. Decidimos pelo batismo. Olha só. Mas, nesse interim, eu estava fazendo já muitas perguntas para minha mãe, sabe? Uhum. Porque já muitas coisas que eu tinha lido não se encaixavam. Uhum. E minha mãe era uma adventista bem instruída, Uhum. porque ela lia muito os livros de Ellen White, sabe? Então, ele se explica muito a Bíblia. E ela lia muito a Bíblia e dava estudos bíblicos. Então, ela começou a falar. Chegou uma hora que esgotou todo o arsenal dela. Aí ela me disse o seguinte, você não gostaria, e com muito cuidado, porque ela temia a resposta, que viesse o pastor da igreja, que é uma pessoa educada, fez faculdade de teologia, e viesse a conversar com você? Eu falei, pode sim, pode vir. O pastor ficou umas 3 horas comigo. Olha só. Eu fiz perguntas e perguntas. Chegou uma hora e me disse, por que você não faz um curso de teologia? Sabe? Tem um curso na Unasp, naquele tempo IAE, Uhum. lá em Santo Amaro, São Paulo, Uhum. e me disse, lá tem um curso de verão, sabe? Que não é um curso para pastor, mas você vai aprender muita coisa ali. Eu perguntei, onde é isso? No dia seguinte, ele me trouxe todos os papéis. Em janeiro, isso foi em meados do ano 88, eu acho. Em janeiro, já estava matriculado no curso, fazendo o curso de teologia, extensão teológica. Olha só. Sem ser Mas adventista. sem ser adventista. Agora, com toda essa história impressionante e maravilhosa, qual foi o momento da sua história em que você sentiu o coração arder, em que você se entregou para Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Olha, foi um redemoinho de situações, porque meus filhos estudavam em colégio católico. Uhum. A Beatíssima Virgem Maria estudava as 2 meninas e Meninópolis estudava um menino. Já tirei os 3 e levei para o IAE. Escola Adventista. No IAE mesmo, Uhum. em São Paulo. Aí veio a caçula, Uhum. era pequenina, me trouxe um convite do seminário Apocalipse. Então, já comecei a estudar Apocalipse lá. Já estava fazendo esse curso de teologia. Tudo foi caminhando junto. Uhum. As verdades já estavam claras na minha mente, sabe? Esse estudo do Apocalipse veio unir uma série de elementos que estavam talvez desconectados ainda. Uhum. Mas aí se fizeram as conexões. Então chegou uma hora que eu conversei com minha esposa, você entendeu isso, entendeu isso, entendeu isso? Ela me disse, entendi, mas batizar eu não quero. Então eu falei, bom, agora chegou o problema. Eu quero ser salvo. Se você não se batiza, você vai se perder. Porque está escrito, aquele que crer e for batizado será salvo. Não existe uma outra opção. Aí ela ficou contra a parede, sem opção, e decidiu pelo batismo. Aí nos batizamos toda a família. Puxa vida, mas olha, Sabe? esse momento, né, do batismo, toda a família ali dentro do tanque, que momento marcante aquele para você, hein? O que significou para você aquele dia do seu batismo? Tirar um fardo. Olha, que coisa linda isso. Tirar um peso. É isso que nosso Salvador faz por nós, né? Tira o nosso fardo do pecado. Olha, seu Manuel, ouvindo essa história, eu me sinto tão tocada de ver como que Deus tem um trabalho personalizado com cada um de nós. Realmente. Que coisa linda. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. A gente tem um momento, que é um momento de umas perguntas rapidinhas. Então, vamos lá para esse nosso ping-pong? Vida. Vida, Senhor Jesus Cristo. Sucesso. Sucesso é andar com Deus e ser semelhante a Deus. O tempo. O tempo está muito breve. A vinda do Senhor Jesus está chegando. Dinheiro.
realmente não é minha preocupação hoje. Nunca me sobrou, mas também não me falta e vivo feliz e grato a Deus. Um sentimento constante. Sentimento, o amor de Deus, a presença dele, a percepção disso está constantemente comigo. Um perigo. Um perigo? Perigo? Não sinto nenhum, não sei, não vejo nenhum perigo na frente, porque andar com Deus é segurança, Uhum. mesmo diante dos perigos. Uma grande necessidade. Há derramamento do Espírito Santo, Um privilégio. andar com Deus. Um pedido. Que o Senhor nos torne cada vez mais úteis para levar esse conhecimento às demais pessoas. Um medo. Medo? Não, andar com Deus não tem medo. Sabe, a preocupação talvez seja você se separar de Deus. Isso que é. Casamento. Minha esposa é um presente dos céus. A grande lição da sua história. Há um milagre de Deus. Envelhecer. Envelhecer é mais a nossa experiência. Um sonho. Um sonho, encontrar o Senhor Jesus sem passar pela experiência da morte. Um mistério. Um mistério? Não sei. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Seria para todos os irmãos da igreja que eu conheço, minha família. São todos irmãos. Uhum. E o versículo da Bíblia que te acompanha? Olha, são vários, mas um que sempre está comigo, Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, diz, confia no Senhor, de todo o teu coração. Não te estribes no teu entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, porque Ele endireitará as tuas veredas. Para mim, muito importante esse verso, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente e aprendi a confiar no Senhor. Amém. Poxa, que lição maravilhosa. Realmente, eu me sinto abençoada com esse testemunho, porque essa tendência que nós temos de confiar em nós mesmos, ela é sempre constante. Mas esse verso nos lembra sempre, a sua história é um testemunho de que nós devemos sempre confiar no nosso Salvador. Muito obrigado por ter dividido um pouquinho da sua história com a gente. Amém. Que Deus te abençoe. Que seja uma bênção para alguém. Amém. Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.